Bom dia, pessoal. Como vai? Tudo bem? Na realidade, a família do ramo de despacho aduaneiro, o processo, o trabalho iniciou com meu tio, há muitos anos atrás, na década Qual de 60. Qual o nome dele? Felício Mazironi, trabalhando na R Nascimento. Ah, eu lembro dela. É uma grande empresa de despacho aduaneiro. Passado algum tempo, o diretor pediu para o meu tio, perguntando se ele tinha mais alguém que poderia trabalhar com ele. Ele falou: olha, eu tenho um irmão que trabalha... Qual o nome? Aguinaldo Mazironi. Quem que é o Aguinaldo? É meu pai. Papai? Foi meu pai, é o saudoso pai. E eles, então meu tio Felício chamou meu pai e eles começaram a trabalhar na Renascimento. Foi assim que começou todo o histórico dos Mazirones no despacho aduaneiro. Passado algum tempo, meu pai incluiu eu, né, meu irmão Eduardo Mazironi, o meu irmão Ricardo Mazironi e meus primos também, os filhos do Felício. Tem primo também? Tem primo também. Quantos? São mais 2 primos despachante aduaneiro. Do Felício Mazironi, os filhos são o Sérgio Roberto Mazironi e o Luiz Mazironi. Então, todo esse pessoal voltado ao despacho aduaneiro, com suas comissárias, atuando aí nos portos, aeroportos. Desde que época, Júlio? Quando começou? Então, o meu pai e meu tio começou na década de 60. 1960. Isso. Foi nessa década que eles começaram a trabalhar junto na comissária aí na R Nascimento. Passado alguns anos, eles se desligaram, abriram as suas próprias empresas, né? E nós começamos, a segunda geração do despacho aduaneiro começou na década de 80, né? Quando eu já tinha meus 18 anos. Quantos anos você tem hoje? Hoje estou com 61 anos. Parabéns. E aí começou a segunda geração no despacho aduaneiro, né? Hoje eu tenho o filho meu trabalhando comigo também, então seria a terceira geração dos Mazironi trabalhando aí em despacho aduaneiro. Como é que ele chama? Luiz Henrique Mazironi. E Aguinaldo, você é uma pessoa que já está há muitos anos na área, né? Hoje a gente está num momento aqui de descontração. Queria que você contasse para a gente alguma história, que você tem alguma coisa que te chama a atenção, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a profissão do despachante aduaneiro, a sua necessidade e toda a sua importância. Eu queria que você contasse para a gente também alguma história diferente, alguma em termos de situação demurra que você assinou. Você gosta, né, Fábio, do demurge, né? A demurge é um caso à parte, né? Onde você tem que tomar bastante cuidado, porque isso pode refletir em cima do despachante. Quando você assina um termo de demurge, e o importador, porventura, não honrar o compromisso de pagar esse valor, isso sobrecai sobre o importador, né? Mas esse aqui? Esse daí. Tem que devolver o equipamento no mercado estabelecido. Mas teve um caso, nós trabalhamos com radioativos para um hospital, né? E radioativo, ele chega na véspera da pessoa ser operada, pelo menos, né, na época quando eu atuava com radioativo. E chegou no final de semana esse radioativo, eu fui lá fazer a liberação da carga. Por favor, final de semana, despachante trabalha? Trabalha final de semana. Trabalha final de semana. Porque hoje não trabalha mais. Não, trabalha. Eu ouvi dizer que hoje estão conferindo carga, só para perguntar se alguém souber, de domingo, e o despachante não está lá. Alguém sabe disso ou não? Desculpa o intervalo. É verdade ou não? Já tem. Então precisamos esclarecer isso, mas pode contar. Mas então, isso daí foi em Guarulhos e chegou o radioativo, nós preparamos toda a documentação do despacho antecipado na época, né? Despacho antecipado, aquela papelada toda, e a fiscal, ela cismou que queria abrir a carga. Mas ela tem essa obrigação, ué. Pois é, mas é radioativo, né? Eu não queria acender à noite. Eu não queria passar que nem um flash. Ela falou, não, mas eu quero abrir essa carga. Eu falei, olha,
você tem todo o direito de abrir a carga, mas por se tratar de radioativo, eu fazia o seguinte, deixa eu ir um pouco longe do negócio, você abre. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Fica à vontade. Faz o que você fiscalizar. quiser, mas deixa eu estar longe aí, porque você entendeu? Porque você precisava chamar a pessoa da comissão desejando. Que horário foi essa conferência? Isso foi mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde. Ah, bom, então foi durante o dia. Foi durante de o dia. madrugada. Não, foi durante o dia. O avião chegou logo cedo, nós segregamos a Congonhas carga. ou Guarulhos? Guarulhos. Nós segregamos a carga. Mas na realidade ela acabou não abrindo, né? Porque não faz sentido você abrir uma mercadoria dessa. E é um hospital também reconhecido aqui em São Paulo, tal. Mostrou uma documentação, aí convenci ela de que não era necessário fazer a abertura dessa caixa. E Júnior, qual o desembaraço mais demorado que você teve? Nossa. Bom, o desembaraço mais demorado, eu estava até comentando. Não precisa falar o nome da empresa, não, mas fala o produto. Nós trouxemos uma caixa para fazer, uma máquina para fazer caixa de papelão. E aí, o que acontece, como se enquadrou num ex-tarifário, nós tínhamos que mostrar que aquela máquina fazia 1000 caixas de papelão por hora. E o engenheiro pegou... Não, pera um pouquinho. Ex-tarifário, nós vamos esclarecer. Ex-tarifário é uma MCM, um produto não tem produção nacional. Então tem que ser feito um processo todo para depois você fazer a DI e registrar a DI com Ex. Isso. Que ano que foi? Isso daí, eu acho que 2001. 2001, foi quando começou, Resolução CAMEX número 8. Eu falo isso porque eu gosto muito de Ex. E teve engenheiro? teve engenheiro. Qual o valor da máquina? Cara, eu não me recordo. Mais ou menos. Mais isso. Mais de 100 mil dólares? Uns 250 mil dólares. Aeroporto ou porto? Porto de Santos. Essa máquina chegou desmontada e esse que foi o problema. Porque, logicamente, que a parte de mecânica a gente não entende, mas você não consegue fazer nenhum cálculo se você não colocar essa máquina para funcionar. E o engenheiro, na época, falou que essa máquina não fazia 1000 caixas por hora, né, documentalmente. E travou. Ele falou ou escreveu? Ele falou, foi ver a máquina, analisou e o laudo dele foi negativo, foi que a máquina não fazia. Então, o engenheiro não pode fazer isso, mas não vou ficar me externando aqui. E tanto que na mesma época nós tivemos uma máquina em Betim. Em Betim a fiscalização também requereu engenheiro, só que lá, como não tem engenheiro, falou: nós vamos chamar a faculdade. Nós vamos chamar o pessoal, um professor da faculdade. O professor da faculdade chegou e falou: olha, sem a máquina ser montada não tem como. Foi feito um termo de desembaraço, porque a DI não ficou desembaraçada, mas foi feito um termo para remover essa máquina para a fábrica. Aí nós instalaram toda a máquina, chamamos a fiscalização e lá naquele dia nós mostramos que realmente a máquina fazia até mais do que 1000. Ou seja, vocês tiveram que montar a máquina, demonstrar que ela fazia 1000 caixas. Nós na realidade, naquela época, até o alimentador da máquina teve dificuldade, porque é uma máquina nova, de tecnologia nova. Então nós tivemos dificuldade em pôr um alimentador. Então você tem que alimentar a máquina e lá do outro lado você tem que retirar as caixas. Vocês pagaram o engenheiro? Nos dois, né? Teve que pagar os dois engenheiros. E olha só que interessante, a mesma máquina em Santos, ela foi considerada como não atendeu às especificações do Ex. Mas em Betim, devido ao termo, nós fizemos o termo, montamos a máquina no pátio fabril e depois de uns 3, 4 meses nós chamamos a fiscalização juntamente com o engenheiro. Aí ligamos a máquina, foi cronometrado e realmente mostrou que a máquina fazia mais de 1000 caixas por hora. E quem pagou essa conta? O importador. O importador. O importador. E você continuou como despachante dele? Continuou. Ele importou outra máquina, né? Ele importou outra máquina. Não, ele precisa ficar importando outra máquina, né? Não tem. Você vai se atualizando os processos, mas foi um problema e esse processo, inclusive, foi até... Eu quero fazer uma observação. Essa questão do engenheiro, da receita ou
dele ter essa autonomia, isso é um absurdo, isso não pode mais acontecer. O engenheiro tem que ser responsabilizado. O regulamento aduaneiro atual prevê que a empresa também pode, está escrito aí, está no livro, pode indicar um engenheiro, se quiser. Então eles não podem ter essa autonomia, eles não têm essa autonomia, mas basta ao despachante e ao importador requerer isso. Se não requerer, vai pagar a conta. Então a gente tem que estar atento a isso. Só queria abordar mais um assunto com o Júnior, porque ele também, pelo que ele me conta, né, a gente se conhece há um bom tempo, mas ele trabalhou para a DHL. Então eu gostaria, Júnior, que você abordasse rapidamente como você foi despachante dessas empresas couriers, que hoje para mim uberizam o comércio exterior, e tanto se fala hoje, né, Shopee, essas empresas, para você abordar um pouquinho do passado com o que está acontecendo hoje, e mostrar por que você não é mais despachante hoje da DHL ou da UPS, da FedEx, quem quer que seja, das empresas de courier. E o que aconteceu com esse mercado de 1980, né, que você falou que você começou a trabalhar, a hoje, para a gente saber o que está acontecendo. Teve uma época que eu cheguei a fazer um trabalho junto à empresa de courier e nós fazíamos desembaraço deles em Viracopos. Com o passar do tempo... Quantos desembaraços você fazia por mês? Nossa, dava mais ou menos. Dava uns 2.000 processos. Por mês? Mais ou menos isso. Datilografado ou computador? Não, já era o Syscomex. Né? Então Já era o Syscomex. Tinha uma estrutura que montava todo o processo, registrava e ficava uma equipe em Viracopos fazendo desembaraço, né? Deu canal verde, montava, ou dava vermelho, conferia a carga, seja lá qual for, mas montava e tinha uma equipe toda para colocar esse processo para fora, nota fiscal, ICMS e tudo mais, né? Com o passar do tempo, logicamente, que essa parte, a empresa de courier foi englobando e hoje toda a parte é feita por eles, né? Eles que fazem o... Mas por que você perdeu o serviço? Porque eles ou deixou de fazer? Eles mesmos assumiram essa parte de desembaraço, né? Eles tiveram, eles contrataram lá provavelmente o despachante deles, registraram, não sei como que é feito essa parte com eles, mas eles fazem todo o porta a porta hoje em dia, né?